novamente. Nós estamos aqui então nesse primeiro Sedentos e nós hoje, agora, vamos viver um momento muito especial. Nós teremos nosso primeiro programa dos Sedentos primeira edição. E nós vamos falar sobre algo muito importante. Vocês trilharam um caminho para chegar até aqui, né? Principalmente ali na entrada, né? Teve um labirinto, assim, né? Que a gente foi entrando. E eu queria perguntar para você, né? Não precisa responder, só para você perguntar. Qual caminho você tem trilhado? Que caminho que eu tenho caminhado? Por onde eu tenho ido? Quais têm sido as minhas escolhas? Então, nós temos aqui a imagem de um jovem. Vocês perceberam isso, né? Alguém aqui conhece esse jovem? Quem que é esse jovem? Opa! Tem várias pessoas que conhecem. Então, para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês. Esse jovem, ele é o Carlo Acutis. E ele trilhou um caminho. E ele encontrou um caminho que levaria ele para o céu. Então, nós vamos conhecer esse caminho. Que caminho será que foi ele? Será que eu estou trilhando o mesmo caminho que ele? Porque ele conseguiu. Ele conseguiu chegar no céu. A gente tem certeza disso. Então nós vamos conhecer esse caminho e nós vamos ir aprendendo. E eu gostaria muito da atenção de vocês. Estou vendo gente no celular, gente conversando. E eu preciso muito da atenção de vocês, porque... Ai, gente, eu não gosto de falar sozinha. Então, para nós conseguirmos entender quem é esse jovem, eu gostaria de chamar aqui um amigo do Carlo, né, e meu amigo também, para nos falar um pouquinho sobre ele. Então, quero chamar aqui para me ajudar o Wesley Natanael. Seja bem-vindo, Wesley. Fique à vontade, Wesley. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Ixi, tá vazio aqui, Wesley. Acho que o pessoal não comeu, não almoçou direito hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde! É isso aí, uma alegria para mim estar aqui hoje, falando um pouquinho do Carlos, um grande amigo meu. Me ajuda nessa caminhada de buscar essa entidade, né, Leite? Isso aí. E Wesley, conta pra nós um pouquinho, quem é Carlo? Por que a gente vai falar dele, né? O que ele tem de especial? Ele é diferente da gente? Como que foi a infância dele? Quem que é Carlo Acutis? Conta um pouquinho pra nós desse início assim, da vida de Carlo, pra gente entendendo por que a gente vai falar dele hoje. Então, na verdade, o Carlos, ele é igual a nós. Foi igual a nós. Um jovem normal, uma criança normal, com uma família normal, que cresceu, nasceu, cresceu, brincou, se divertiu. Ele brincou? Ele não ficava rezando o dia inteiro, Wesley? Ele brincava e bastante, Letícia. Só que, diferente de muitas pessoas, né? Carlos, ele sempre teve o olhar voltado para o céu, desde pequeno. Nessa caminhada, estudando a vida do Carlos, eu pude conhecer e compreender. Tem uma situação muito importante da sua infância, né? Carlos nasceu na Inglaterra, ele se mudou para Milão e lá ele ficou os seus primeiros anos de vida. E Leite, ele ia na escola normal, assim, sabe? E muitas crianças brigavam, né, na escola. E uma vez a mãe dele perguntou para ele assim: Carlos, por que você não se defende? E ele respondeu para a mãe: porque não agradaria o meu Senhor se eu brigasse com ele de novo, com os meus amigos de novo. O olhar do Carlos sempre foi voltado para o Senhor, sempre foi voltado para o céu. E depois Carlos, né, foi crescendo, foi conhecendo a igreja, foi conhecendo os santos, e ele se encontrou com São Francisco de Assis. Alguém conhece? São Francisco. Você Já ouviu conhece, falar? Leite? Você conhece? Eu conheço um pouco sobre São Francisco. E Carlos, vendo a vida de São Francisco, essa entrega de São Francisco, porque Carlos era um garoto de família bem rica, igual o São Francisco. E ele se despojou, ele se sentiu essa vontade de se despojar, igual São Francisco. Então, só para a gente entender quem foi São Francisco, né? Ele foi um santo na época ali medieval, isso, né? E que ele tinha um sonho de ser cavaleiro, né? E com o decorrer do tempo, o Senhor o chamou para cuidar dos leprosos, para reconstruir a igreja, e ele se despojou de todas as suas vestes e toda a riqueza de sua família e seguiu o Senhor.
E Carlo, ao olhar a vida de São Francisco, conseguiu entender a mesma coisa, que Deus chamava ele para a mesma coisa. E quando ele visitou Assis, onde fica o túmulo, né, de São Francisco, ele se sentiu em casa. E ali ele aconteceu a conversão de Carlo. Carlo pensou que não queria mais viver a mesma vida que ele havia levado, sabe? E ali, ele muito insistente com os seus pais, e ele se muda para Assis, né? Para ficar mais perto de São Francisco, e pensando na vocação do Carlo. Então, Wesley, nós podemos analisar a vida de Carlo, que ele então não nasceu já com esse desejo de Deus. Existiu uma conversão, existiu uma mudança de pensamento, uma metanoia, né? E foi através então da vida dos santos, né? Ele conheceu uma vida de um santo e ele se espelhou nisso para mudar seu jeito de ser, né? E voltar o seu olhar para Deus, né? Isso aí. Então, Carlo, ele é um jovem e ele é santo. Ele está num processo de santificação, né? Ele é beato, né? Mas a gente sabe que ele só falta alguns milagres para ele ser canonizado santo. Então, ele foi santo jovem. Mas ser santo, ser jovem, é possível isso, será? É possível, pessoal? Estamos descobrindo esse final de semana isso, né? Então, para nos ajudar a falar sobre isso, nos explicar um pouquinho sobre isso, né, Wesley? Nós vamos convidar outra amiga de Carlo para nos explicar sobre como é possível Carlo ter sido santo na juventude. Então, quero convidar aqui a Tiele para que faça parte aqui do nosso programa. Seja bem-vinda, Tiele. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ixi, ainda estão dormindo. Boa tarde, vamos tentar de novo dar uma boa tarde assim bem animado para a Tiele, gente. Não vamos deixar ela assim no vácuo, né? Então vai lá, Tiele. Boa tarde, pessoal. Boa tarde! Ai, sim, agora sim. Então, Tiele, nós estamos vendo aqui, né, Carlo Acutis, que ele, um jovem, conseguiu alcançar a santidade. Então, fale para nós um pouquinho sobre isso, sobre essa santidade de Carlo, né? A gente tem a foto dele aqui, né, de um pouco antes dele falecer. Com que idade que ele faleceu, né? Depois a gente vai falar da morte dele, né? Mas com que idade que ele tinha e como que foi essa juventude, assim, de Carlo? Tá, primeiramente, Letícia, eu acho que essas pessoas aqui não têm noção, assim, de quem que foi Carlo, né? Eu vou pedir pra vocês, quem aí que nasceu no ano 2005, 2006, tem alguém aí que nasceu entre esses anos? Pois é, Carlo morreu com 2006, então vocês têm noção que nós já existíamos quando ele morreu? E é legal, assim, porque naquela época já tinha redes sociais, né? E, né, a gente não tá sabendo, assim, vocês não estão sabendo quem é ele, mas o dilema de Carlo Acutis era evangelizar pelas redes sociais. Ai, mas como que ele fazia isso, né? Primeiramente, ele tinha digamos que um trabalho, assim, uma doação para a igreja. Que lá ele postava, fazia as postagens, ele evangelizando os jovens. Aí também ele começou a pesquisar umas páginas e ir atrás sobre milagres eucarísticos. E ele começou a se afundar sobre isso e tem relatos de milagres eucarísticos que os maiores padres da igreja não sabiam que existia, mas que Carlo foi atrás para ver esses milagres. E ali ele começou a postar os milagres que acontecia, começou a evangelizar os jovens pela rede social. E também, né, é interessante, assim, saber que ele ajudava nas mídias dos outros jovens, dos colegas deles, né? E quando essas pessoas, assim, né, ele ajudava a arrumar os computadores, dar uma manutenção, quando essas pessoas iam pegar de novo para ver, né, se estava funcionando e tudo mais, eles abriam e estava na página dos milagres eucarísticos. Então, tipo, ele já se planejava, assim, para evangelizar as pessoas que ele ia ajudar
na manutenção, né? Muito interessante isso. E falando em milagre eucarístico, né? No final a gente vai falar sobre essa autoestrada, né? Que Carlo, ele encontrou. Ele dizia que existia algo que era a autoestrada para o céu dele. Então, Wesley, eu queria perguntar para você, assim, o que mais te chama a atenção na vida de Carlo? Como que Carlo te inspira na tua busca de santidade hoje? Então, às vezes a gente para pensar assim, né? Tem tantos santos a igreja é rica, né? A gente vai na igreja, qualquer igreja que a gente entrar, a gente vê várias imagens assim, né? Mas a gente tem uma dificuldade, como a Tchely argumentou também, de perceber algum jovem santo e da nossa época, assim, sabe? E eu vendo a vida do Carlo, eu vejo alguns amores da vida deles que eu tento me inspirar, sabe? O Jeff já falava aqui sobre a comunhão, sobre o sacramento, sobre a Eucaristia, né? Sobre a devoção à Nossa Senhora. E um dos grandes amores da vida do Carlo era a devoção pela Virgem Maria. Era a oração do Santo Terço, era estar em comunhão com ela. Até que um dia a mãe dele perguntou assim para ele: Carlo, você não pensa em casar, namorar? E ele respondeu para ela: a única mulher da minha vida é a Virgem Maria. Nossa, olha só, forte, né? que forte isso, Então, né? Carlo, ele já pensava na vocação dele também, Sim. né? E nós conversávamos, né, e pensávamos, Carlo faleceu com 15 anos, né? Ele tinha 15 anos quando ele faleceu. Se ele não tivesse buscado a Deus ali 9, 10, 11, 12, 13, será que ele seria santo? O que vocês acham? O que vocês acham? Se Carlo tivesse pensado assim: quando eu ficar adulto eu vou buscar a Deus, quando eu ficar velho eu vou buscar a Deus, será que nós estaríamos falando dele hoje? Não estaríamos, né? Então, Carlo, ele também vem nos chamar para essa urgência da busca pela santidade. Nós não temos um amanhã, né? Nós não sabemos o que será de amanhã. Por isso, nós precisamos nos decidir hoje, né? Talvez sejam as últimas oportunidades que nós teremos para buscar a santidade, né? E outro amor do Carlo, Leite, foi pela Eucaristia, né? Como a Tchely falou, assim, sobre os milagres eucarísticos, né? Carlo descobriu o milagre de Lanciano. Até vou pedir que o Guilherme coloque a foto ali sobre o telão para que vocês possam olhar também. O milagre de Lanciano deu-se quando o padre que estava celebrando a missa duvidou da real presença de Jesus na Eucaristia, né? Que o próprio Jesus, né, se diz na passagem que o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, né? E o padre duvidou, e quando ele voltou sua mão para o corporal, que é o pano que fica sobre o altar, ele viu que daquele pedaço de hóstia, daquele pedaço de pão, jorrava sangue, conforme está ali, né, sobre o telão. Já não era mais só pão, como já não era mais só pão mesmo, mas era o próprio corpo de Cristo. E o padre rapidamente pega, né, a Eucaristia e sai em procissão, porque o bispo estava perto, né, para mostrar para o bispo. E depois desse milagre que se criou, Corpus Christi, né, que nós celebramos o corpo de Cristo, né, que celebraremos no próximo mês já. E Carlo, quando ele soube disso, ele pensou assim: não posso ficar só isso para mim, preciso levar para outros jovens o mesmo conhecimento. Foi aí que ele criou o seu primeiro site, né, com o objetivo de mostrar para os outros jovens, para as pessoas, os milagres eucarísticos. Quando a gente teve a oportunidade de receber a Jesus, né, a gente se depara com esse corpo e sangue de Cristo, que vem alimentar a nossa alma. Nós comemos agora, né, que alimentou o nosso corpo, né, que o nosso corpo vai lá fazer todo o metabolismo correto para se transformar, né, em energia para o nosso corpo, para a gente poder caminhar, falar, correr, dançar, né, Leite? Mas quando a gente comunga o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo vem nos ajudar a elevar nossa alma a Deus, vem nos ajudar a colocar a nossa alma, né, a ter esse gás, essa energia para buscar as coisas do alto, né, Leite? É um momento onde nós não sabemos se nós nos elevamos até o céu ou se o céu desce, né? É uma experiência de céu que a gente vai vivendo na Eucaristia quando nós recebemos Cristo em estado de graça, né? Tem essa diferença, assim, né? Dessa busca, como o Jeff falou, os dois sacramentos caminham juntos, né? Confissão e Eucaristia. E é uma frase importante só para terminar, assim, que Carlo falava assim, que não posso me dar o luxo um dia sequer de ficar sem receber a Sagrada Eucaristia. Aquilo que o Jeff falava hoje de manhã também, né? Se tiver a oportunidade de comungar Jesus todos os dias. Olha que bonita frase, vou repetir. Eu não posso me dar o luxo de um dia sequer
ficar sem receber a Sagrada Eucaristia. E essa foi a frase dele, né, que mais chamou a atenção, não essa que você falou, né, mas é a frase que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Então, o que levou Carlo Acutis a ser santo foi essa Eucaristia, esse amor por Cristo na Eucaristia, que é uma oportunidade que nós também temos, né, de buscá-lo, né, cada vez mais na Eucaristia. Se o choro é bom, se a dança é boa, né, se a alegria é boa, receber Cristo na Eucaristia é uma plenitude que nós vivemos acima de todas essas que nós experimentamos nesse final de semana. Então, Carlo, ele teve assim essa plena consciência de tudo isso, e foi o que fez com que ele chegasse até o céu, que ele escolhesse as coisas de Deus, né? Até queria que vocês falassem um pouquinho sobre a investigação que eles fizeram no computador de Carlo para começar esse processo de canonização, assim, né? Para comprovar se realmente Carlo realmente buscou a santidade, porque para ser santo reconhecido existe uma pesquisa, existem estudos, né? E eles fizeram esse estudo com o Carlo, né? E o que eles encontraram? Na verdade, o estudo se iniciou com um sonho da mãe do Carlo, Leite. A mãe do Carlo sonhou com o Carlo que falava para ele o testamento, né? E ela passou assim, foi conversar com a mãe dela, né? A avó do Carlo, no caso, e a mulher falou assim: mas ele não deixou nenhum testamento, né? Por que você sonhou com isso? E ela lembrou do computador do Carlo. E quando ela lembrou do computador, ela abre o notebook, abre a tela, e lá está o primeiro vídeo do Carlo, né? Se despedindo, que logo mais a gente vai poder conhecer um pouquinho melhor. E depois dela conhecer, né, tem em mãos, lembrar do computador, e depois tem um período que é necessário para abrir, né, inquérito de investigação, né, de santificação, de beatificação, o Papa, né, pediu para ver o computador do Carlo. E lá eles não encontraram resquício nenhum de algum vício do Carlo, né, que hoje em dia é tão difundido, né, que nem a Priscila falava ontem à noite, né, desse mundo erotizado que a gente vive, né, que tem, né, a gente abre e tem ali 1001 oportunidades para a gente pecar, né, e não encontraram nenhum resquício no computador de Carlo, de pornografia, de qualquer tipo de vício. Com o computador dele, ele só tinha um objetivo, que mostra a autenticidade no Carlo, dessa determinação de Carlo em buscar as coisas do céu. A única coisa que tinha no computador do Carlo era a evangelização dele. Então, Carlo não perdia tempo, né, Thierry? Não perdia tempo com coisas fúteis nessa vida. Ele gastava todo o seu tempo que ele tinha para estudar sobre Deus e para falar sobre Deus para as pessoas. Sim, e é interessante, né? Porque, tipo, nós jovens falamos assim, damos a culpa nos nossos pais. Porque meus pais não vieram da igreja, como que eu vou seguir a igreja? E Carlo, tipo, ele não tinha essa dos pais, né, seguirem a igreja. Quem foi mostrar a igreja foi a babá de Carlo, né? Então, tipo, que isso fique marcado no coração dos jovens, que, jovem, você pode ser santo. E você pode ter redes sociais, né? Carlo, ele é assim, ele era alegria para quem passava, né? E é que quem é santo é alegre, né? A santidade nos traz essa alegria. E é interessante isso, né? Porque a gente fica tanto nos vícios de rios e ver a vida do outro. A gente, né? No almoço a gente falava com a Maria que a gente acorda e já vai no celular, ver a vida dos outros, ver aquilo que é fútil, né? Que não vai agregar em nada. E ele não tinha esses resquícios, assim, né? Quando foi visto, assim, o que ele pesquisava, as coisas que ele seguia. Então, tipo, é um tapa na cara pra gente, né? Porque tanto tempo que a gente perde, assim, com as coisas do mundo, com a vida dos outros, né? Exatamente. E outro ponto bem importante de Carlo, né? Eu falei que ele era de uma família de uma aquisição maior, né? E ele deixava, assim, tanto, ele era criado muito pelas suas babás, é importante falar isso, assim, né? E depois que ele faleceu, as babás começaram a contar coisas que até então a família dele não conhecia, que Carlo levava não só um lanche para a escola, mas 3, 4 lanches, para no decorrer do caminho, até chegar na escola, ele pudesse distribuir aos moradores de rua. Carlo, no meio da madrugada, pegava suas cobertas e ia levar esses amigos da rua, como ele costumava chamar, para esquentar, né, para fazer essa caridade. A exemplo de São Francisco também, né, que a gente volta lá atrás. E Carlo, ele sempre tinha esse olhar voltado para o outro, sempre para o outro, nada para ele, né?
Até então que a família dele nem conhecia isso, né? Ele fazia isso no escondido, porque aquilo que a gente faz para Deus, os outros não precisam ficar sabendo, né, Leite? Carlos evangelizava pelas redes sociais, mas antes dele evangelizar pelas redes sociais, ele tinha uma vida de oração. Ele buscava, né, se alimentar das coisas do céu, né? Ele transbordava, né? Ele não vivia algo superficial. Eu mostro lá nas redes sociais que eu sou de Deus, mas na vida não é isso. Ele tinha uma autenticidade, né? E ele tinha uma frase também que ele falava sobre fotocópias, né? Tchelle, como que é essa frase? Que nós nascemos originais, mas morremos fotocópias. Então, o que você volta lá, né, nas redes sociais? Por quê? Porque a gente nasce sendo nós, né? Deus me dá uma alma, Deus dá uma alma pro Wesley, né? Cada um de um jeito. Eu não vou conseguir, mesmo que eu fosse gêmea de uma, eu não ia conseguir ser idêntica, né? Porém, né, com o tempo, assim, com a rede social tá na nossa vida, a gente se espelha tanto em outras pessoas que a gente morre sendo fotocópias, sendo a cópia daquela pessoa, né? E ele dizia que isso não poderia acontecer, né? Que nós precisávamos ser autênticos. Ele foi autêntico, né? E nós podemos até olhar para outras pessoas, principalmente para os santos, e nos espelharmos neles, mas não querermos ser exatamente igual. Eu não posso querer ser exatamente igual a você, Tchelle. Isso nunca vai acontecer e eu vou me frustrar se eu tentar fazer isso. Mas agora, se nós buscarmos a Deus e aquilo que Deus pede de nós, assim como o Carlos fez, aí nós seremos autênticos, únicos, né? E morreremos e deixaremos essa lembrança, como o Carlos deixou para nós, né? Esse exemplo para outros jovens que virão daqui 50, 100 anos, né? Esses dois caminhos que nós temos, de nós morrermos e dali 7, 10, 15 dias todo mundo se esquecer da gente, ou de nós sermos esse exemplo de santidade para os próximos que virão. Está nas nossas mãos essa decisão, né? E o Carlos morreu, né, Leite? Isso, vamos falar. Carlos morreu aos 15 anos, no dia 12 de outubro de 2006, né? Como ele era tão devoto pela Nossa Senhora deu a graça, né? Ele morrer no dia dela, dia de Nossa Senhora de Aparecida, né? Que nós celebramos tão fortemente aqui na nossa cidade e nosso país, que é a padroeira do nosso país, né? E Carlos morreu, ele descobriu uma leucemia, né? Um câncer, né? E 2 dias depois ele acabou falecendo. Só que um fato muito importante, assim, muito marcante da história do Carlos, é que lá no hospital ele foi se confessar, ele tinha esse desejo de se confessar pela última vez, porque querendo ou querendo ele já sabia que ele ia morrer, né, gente? Ele entrou no hospital dizendo que ele não iria ser de lá. Isso, né? E Carlos, ele confessou, e na saída da confissão o padre olhou para a avó dele que acompanhava ele e falou assim: o teu neto é um santo, o teu neto é um santo. E depois daquele, né, ele esperou passar algumas horas e Carlos faleceu. E depois que ele faleceu, passou-se uns anos, né, e instaurou-se o processo de beatificação. E eu gostaria que o Guilherme passasse lá, e ali nós temos uma imagem do corpo do Carlos. O corpo do Carlos, né, Letícia? É importante eles saberem disso, né? O que é ser exumado? Retiraram do caixão, retiraram do túmulo, né, o caixão do Carlos com o corpo dele. E quando tiraram, todos nós temos uma tendência, né, a se decompor, nosso corpo, né? Vira pó. Vira pó, isso aí. Do pó viesse, ao pó voltará, né? E o corpo do Carlos não estava incorrupto, mas tinha grandes partes dele inteiro ainda. Isso já é considerado um milagre pela igreja. E o corpo do Carlos hoje fica em Assis, no lugar onde São Francisco recebeu as chagas, né? E ele fica no mesmo lugar, porque eles entendem, os franciscanos, que Carlos tinha o carisma de São Francisco, né? E lá está a imagem, né? Hoje o rosto do Carlos está com uma máscara, né? Foi feita uma máscara para ajudar a conservar melhor, mas o corpo do Carlos está praticamente inteiro. Olha só que graça, né? Então, para mostrar que a santidade é possível, sim, né? A santidade é possível e é para hoje, né? É urgente. Quantos tem 15 anos aqui hoje? Levanta a mão bem alto. Carlos, né, morreu com 15 anos. E se você morresse com 15 anos? Seria santo? Se eu morresse, Leite, com 20 anos, eu seria santo, será? Isso aí. Se cada um de nós morrêssemos, né? Antes de nós vivermos esse final de semana, qual que seria o nosso destino?
né? A gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar na morte dessa forma, né? Sabendo, né, que aqui a gente está só de passagem, né? Nosso lugar é no céu, né? Então, nós precisamos trilhar esse caminho. Se nós chegarmos para Jesus falando que a gente não teve tempo, né, ele vai nos responder que o tempo que nós vivemos, o tempo que Carlos teve, 15 anos, era o tempo necessário para ele ser santo. Então, o tempo que Deus nos dá aqui nesta terra é o tempo necessário para nós sermos santos. Então, para nós finalizarmos, eu gostaria de pedir para a Thierry, né, quais são as últimas considerações, o que você tem para dizer, uma mensagem para esses jovens que estão nos assistindo, nos ouvindo. O que você deseja, Thierry, nos falar? Não, a gente, vê muitos santos usando túnicas, né, usando véu, assim. E é interessante ver que tem um santo que usa moletom, que usa uma mochila, um tênis, né? Então, isso não é para antigamente, no tempo, né, de Santa Teresinha. Ser santo é ultrapassado, né? Isso é no nosso tempo, né? Nós estamos usando calça jeans e moletom. Então, que cada jovem coloque isso na cabeça, que santo não é uma coisa da antiguidade, que santo não é uma coisa de velho. Santo é uma coisa de jovem. O jovem é a santidade. E, né, você não precisa ser grandioso. Carlos, ele era rico, mas ele tinha um par de tênis. E o único par de tênis que ele tinha, ele doou para os pobres. Então, isso não é de dinheiro, de quem é mais grande, quem é mais pequeno. Isso é do nosso interior. Então, que vocês, jovenzinhos, pequenininhos, grandes, mais velhos, saibam disso. Que a gente não precisa comer mel silvestre, andar no deserto. A gente pode fazer pequenas penitências, né? Carlos fazia penitência de não comer Nutella, que era a coisa que ele preferia fazer. Então, que vocês pequenos, vocês grandes, vocês, né, mais de idade, saibam disso. Que os os santos, eles usam calça jeans. Os santos, eles usam moletom. Os santos vão para a escola. Então, que vocês tenham em mente isso, que vocês, jovens, podem ser santos ainda. Que vocês, jovens, têm um mundo nas mãos. E vocês podem dominar o mundo. Vocês podem botar fogo no mundo, se vocês quiserem. Wesley, muito obrigada, Thierry. Wesley, quais são suas últimas considerações sobre Carlos? O que você deseja deixar assim de mensagem para os nossos jovens aqui? Queria deixar um convite, né, Leite? Que assim como um dia Carlos passou pela minha vida e me escolheu como seu amigo, né? Acredito que hoje ele passe pela primeira edição dos Sedentos e faz esse convite a cada um de nós. Sejam meus amigos. Você quer ser meu amigo? Né? E que a gente tenha essa resposta, né? Escolha, né, essa vida de santidade, buscar a Deus, ter como Ele como nosso único objetivo, o principal objetivo de nossa vida, né? E eu gostaria, como consideração final, deixar o videozinho também, né? Então nós vamos assistir o vídeo e só reforçando mais uma vez que nós possamos lembrar muito, né, desses milagres eucarísticos que Carlos falou. E toda vez que você for olhar para Cristo na Eucaristia, que você tenha isso em mente. Você olha, parece pão, mas não é pão. É o próprio Jesus que está ali, na aparência de pão. O mesmo Jesus que nós ouvimos na palavra, o mesmo Jesus que curou leprosos, que trouxe de volta a visão de muitas pessoas, é o mesmo Jesus que está ali na Eucaristia. Que nós temos essa oportunidade de nós termos esse encontro pessoal com o próprio Jesus. Então lembremos disso e peçamos a intercessão de Carlo Acutis para que nós tenhamos um coração ardente pela Eucaristia, que a nossa alma encontre sacia essa sede que nós temos na Eucaristia. Então vamos lá, assistir o vídeo. Ali tem algumas imagens, né, do Carlos, pra gente conhecer um pouquinho melhor dele.
muito alegre sempre, olha. Assistir a Santa Missa todos os dias. Ele também gostava de dançar. Visitando os santuários, né? Servindo a Santa Missa como coroinha. Também gostava de cantar, participava do coral da igreja, ia à praia. Ele ofereceu a sua doença, né, pela igreja, né, pela santificação do Papa e da igreja. E nesse vídeo aí é a despedida de Carlo, que ele fala: sou destinado a morrer, e se despede de sua família. E assim, voltando nosso olhar para essa imagem do Carlo que estamos aqui junto conosco, queremos ficar em pé e rezar essa Ave Maria, pedindo a intercessão dele, da bem-aventurada Virgem Maria, sobre a nossa juventude, sobre a nossa busca pela santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Viva o Carlo! Viva! E assim nós encerramos o nosso primeiro programa e agradecemos pela atenção de todos e sigamos com a nossa programação.